fazer diante das orações não respondidas? Como lidar com o não de Deus? Refletindo sobre isso, fui levado ao texto de Abacuque no capítulo 3, nos versos 17 e 18, que diz: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as oliveiras sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Existem muitos assuntos que levam a Deus em oração. Alguns são de ordem pessoal, outros familiar, outras na área ministerial, profissional, social e em favor de pessoas queridas e amadas. O Senhor, em sua graça, tem respondido muitas das minhas orações. Algumas rapidamente, outras após alguns meses e anos. Há causas que eu oro há mais de 20 anos e mesmo sem saber porquê, ainda aguardo no Senhor a resposta. Eis aqui uma experiência que nós temos que lidar na vida e na caminhada cristã. Lidar com orações não respondidas ou até com o não de Deus. Nossos joelhos se dobram, pedimos socorro, clamamos ao Senhor e pedimos por uma intervenção divina. Mas os meses e anos se passam e muitas vezes temos a sensação de que Deus está em silêncio. O profeta Abacuque, ele se encontrou aflito em um ambiente conturbado de injustiça, maldade, violência, sofrimento, conflitos e dor. Em meio à profunda tristeza, Abacuque ele clama a Deus dizendo: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? A sensação era de que Deus não ouvia sua oração, parecia estar em silêncio. Esta situação o deixava triste, desanimado e cansado por uma resposta. Você já deve ter se sentido assim. Em conversas eu já comentei que a batalha da oração é uma batalha da fé com o desânimo. Em meio a calamidades costumamos intensificar nossas orações que, na ausência de respostas imediatas, nos perguntamos: até quando, Senhor? E quando a resposta não é o que desejamos? A resposta não foi a que Abacuque desejava. Ele se queixa diante de Deus, não esconde as suas frustrações. Como Deus permitiria que seu povo fosse entregue nas mãos dos inimigos? Ver a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, sendo invadida e saqueada, fez com que ele tivesse uma crise de fé. Abacuque então sobe à sua torre de vigia, se aparta do ambiente conturbado e dali se põe como sentinela para ver o que Deus dirá e que resposta ele terá à sua queixa. Sobre isso, Hernandes Dias Lopes, ele observa que Abacuque busca um lugar de sossego para a sua alma, a fim de lançar perante o Senhor a sua súplica. Pastor Fernando Leite, em seu livro sobre os profetas menores, ele diz que Abacuque consegue somar os fatos, rever a sua teologia e até compreender qual era o recado que Deus estava dando para aquela situação. Abacuque então tinha que alinhar a sua expectativa com as expectativas de Deus. Afinal, ele orava por livramento, mas Deus estava disciplinando seu povo por causa da sua iniquidade. Não temos como compreender todos os movimentos de Deus na história. Vivemos em um ambiente de tantas crises que nos afetam diariamente, que nós também muitas vezes nos perguntamos: até quando, Senhor? Alivia o nosso sofrimento. Olhe para a nossa dor. Talvez essa seja a hora de pararmos e ir até uma torre de vigia e esperar no Senhor. Talvez essa seja a hora de nós nos aquietarmos e dizer a Deus: estou à espera daquilo que o Senhor irá fazer. Deus responde ao profeta e dá a ele uma visão. Esta visão aponta para o futuro. Deus descortina o seu propósito diante de Abacuque e o seu propósito de salvar o homem mediante a fé e não por méritos próprios. Em meio à crise, Deus revela aquilo que irá fazer no tempo certo e não no nosso tempo.
mas no tempo que ele determinar, como diz o texto, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Nada passa despercebido diante de Deus. Ele não está alheio à história. Não ignora os pecados da humanidade. Aqueles que vivem uma vida de impiedade, corrupção, injustiça, maledicência, idolatria e tantos outros atos contra Deus terão que responder diante dele no dia do juízo. Nada disso é ignorado. Haverá o tempo em que todos serão julgados por seus atos. Diante do juízo de Deus, há uma esperança. O profeta diz: o justo viverá pela fé. Mesmo diante das perplexidades e lutas da vida, podemos confiar nas promessas do Senhor e de que Ele está no controle de todas as coisas. Os que confiam sua vida ao Senhor não se amoldam a este mundo, não se deixam levar pelos padrões da sociedade e buscam viver uma vida de fidelidade a Deus, crendo que Ele está no controle da história e tem a nossa salvação em suas mãos. Deus não está alheio à sua dor e ao seu sofrimento, nem está ausente de sua vida diante de tempos difíceis. Suas intervenções são realizadas para que no tempo certo você compreenda e perceba o que Ele está fazendo em sua vida. Nossas expectativas precisam se alinhar com a palavra de Deus. Cremos que Ele está no controle e de que é soberano sobre tudo, inclusive sobre os tempos difíceis. Em meio ao caos e às promessas do Senhor, Deus diz para confiar nele, pois no tempo dele, do jeito dele, Ele derramará da sua justiça, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia e agirá em seu favor. O justo vive conforme a vontade do Senhor, reconhecendo que Ele está no controle de todas as coisas. Portanto, diante das orações não respondidas, diante do não de Deus, qual a atitude que nós devemos ter? Abacuque, ele se volta para o Senhor e para o que Deus está fazendo na história, para os seus feitos, suas promessas e como ele caminhou com o seu povo, permanecendo fiel à sua aliança. O profeta se nutre de esperança dizendo: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Ele olha para a história e para o que Deus já fez. Seu coração então se enche de fé e esperança. As obras do Senhor no passado trazem a expectativa da promessa futura. Em tempos difíceis, Abacuque entende que sua alegria e sua força está no Senhor. Por isso ele diz: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Exultar indica um grito de alegria, um ato de grande celebração diante de Deus, pois sabe que sua salvação, sua vida e sua segurança está nas mãos do Senhor e não nas circunstâncias que estão à sua volta. Diante das aflições, das frustrações, de dias difíceis e da longa espera, confie na promessa do Senhor, pois o justo viverá pela fé. Deus está no controle da história e de todas as coisas, inclusive da sua vida. A mensagem que Deus nos dá é: espere, confie, se acalme, aquiete-se, fique atento às ações do Senhor e ande conforme a vontade dele. Eu gosto muito daquilo que o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesta vida, as crises virão, dias difíceis virão, passamos por dias difíceis e vamos continuar a passar por outros dias difíceis. Todos nós passamos e passaremos por dificuldades.
No entanto, nós temos um Deus soberano, do qual eu e você nós podemos nos aproximar, desfrutar do seu perdão pelos nossos pecados através de Jesus Cristo. E confiar nele, porque nele nós temos a garantia da salvação. Diante das tragédias humanas e de tantas calamidades que nós vemos por aí, que vão nos deixar e nos deixam angustiados, podemos viver alegres e contentes diante das promessas do Senhor e da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Então, diante das orações não respondidas, diante dos nãos de Deus, creia que Ele está no controle da história e que Ele está agindo a seu favor e que nós temos a garantia da salvação firmada em Cristo Jesus. Que você possa se agarrar nesta promessa e caminhar dentro desta perspectiva de que Deus não está alheio à sua dor, mas Ele está trabalhando em você e que em Jesus você possa crer que a sua salvação está firmada porque Ele é fiel à sua aliança com o seu povo. Que Deus te abençoe, confie e espere no Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe e até mais.